Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma reunião sim. Vamos nos acomodar, tranquilos, achar uma posição confortável para fazer uma oração, uma prece, antes de começar o tema de hoje. Gostaria de agradecer pela presença de todos aqui, encarnados e desencarnados. Agradecer por tudo aquilo que recebemos como empréstimo na nossa vida, seja a nossa saúde, mesmo nosso corpo físico, nosso trabalho, nosso alimento, nossa casa, nossa família e nossos amigos. Que façamos disso, que nos é dado como empréstimo, o melhor, que possamos aproveitar a nossa chance e melhorar a cada dia, fazer o bem para as outras pessoas, nos aprimorar, buscar a reforma íntima, que possamos dessa forma, dia após dia, seguir na direção do nosso avançamento, nosso melhoramento íntimo rumo à perfeição. Obrigado, Senhor, que assim seja. Estamos longe, mas a gente chega lá. Bom, pessoal, o tema do dia de hoje é ação e eficácia da prece. Quem esteve aqui ou assistiu pela internet há uns 2 meses a palestra que eu fiz, eu falei sobre o passe magnético aos olhos da ciência. Naquela oportunidade eu falei que o Espiritismo é uma religião, uma filosofia e também é ciência. E muitas vezes a gente se apoia na religião em primeiro lugar. Muitas vezes aquilo que a gente acreditava na perna da religião acaba passando para a perna da ciência, como aquilo que eu expliquei sobre o passe magnético. Muitas vezes, até hoje, todas as vezes que eu saiba, a ciência tem demonstrado e comprovado aquilo que foi trazido pelo nosso Allan Kardec. E o próprio Allan Kardec disse: se um dia a ciência comprovar algo contrário àquilo que foi falado por nós, siga a ciência. Então a gente tem esse tripé de ciência, filosofia e religião. Tudo a gente pode confiar na ciência? Não tudo, porque nem tudo ainda a ciência chegou ao ponto de comprovar. Mesmo porque a gente está falando de uma religião, né, o Espiritismo. Mas ao longo do tempo a gente vê que as coisas passam a ser demonstradas pela ciência. Foi o caso do passe magnético. A ação e a eficácia da prece também já tem estudos que demonstram, alguns com maior confiabilidade, outros nem tanto, mas já tem um número crescente de estudos, e eu encontrei estudos que falam sobre a eficácia da prece. Por exemplo, na efetividade de quando as pessoas fazem aquela fertilização in vitro. Então o pessoal fez grupos de controle, grupos de teste para pessoas que não sabiam que estavam sendo feitas orações para elas, e outro grupo cujas pessoas não eram feitas orações. E nesse experimento foi demonstrada uma efetividade bem grande da prece, com números expressivos de sucesso nessa fertilização. Então esses estudos estão aumentando. Esse é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27.
que fala pedi e obtereis. Nesses estudos que eu fiz para falar aqui no dia de hoje, eu me deparei com a diferença das palavras orar e rezar. Alguém sabe aqui qual é a diferença de orar e rezar? Quer dar a opinião? Bom, muitas vezes essas palavras são usadas de forma intercambiável, né? Tem o mesmo sentido para muitas vezes. Muitas vezes as pessoas usam com o mesmo sentido. Mas, no sentido religioso, rezar é uma palavra que é muito mais usada em religiões católicas e ortodoxas que têm tradições e ritos muito mais bem definidos. E a palavra orar é muito mais usada em religiões evangélicas e espiritualistas. E qual a diferença entre elas? Orar seria uma conexão com Deus. Vem do latim orare. Então seria você se conectar, falar de uma forma espontânea. Então se conectar com Deus de uma forma espontânea. Por outro lado, a palavra rezar, que vem do latim recitare, vem de você recitar palavras pré-definidas, como o Pai Nosso, a Ave Maria, assim por diante. E assim, por isso que essa palavra é muito mais atribuída a religiões como o catolicismo, onde o pessoal recita orações, né, ou preces já pré-definidas. Mas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Que ser é esse? Qualquer ser. O ser pode ser encarnado ou desencarnado. Pode ser o nosso espírito amigo, o nosso espírito guardião. Pode ser para Deus. As preces feitas a Deus, segundo o Evangelho, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. E as que dirigem-se aos bons espíritos são reportadas também a Deus. Então, como que a gente transmite a prece? Como que ela chega lá? Uma boa analogia que eu posso fazer é a seguinte: se você perguntar para o peixe se a água está quente ou fria, o peixe vai falar que água. O peixe não sabe que ele está mergulhado na água, porque tudo é água. No nosso caso, o nosso aquário é o universo. E a gente está mergulhado no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o meio de transporte da prece. Como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. A única diferença é que, pelo ar, o som tem um limite, onde ele vai chegar. O pensamento, através do fluido cósmico universal, não tem um limite. Como disse aqui, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Um ser na Terra ou no espaço o pensamento pode ser transferido de um encarnado para desencarnado ou vice-versa. E uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. E qual é a força dessa transmissão? Dessa interligação entre os dois? Está quente aqui, não está? Tá. Eu vou abrir a porta. Está muito. Não, ventilado. Voltei. Deixa aberta, né? Deixa aberto. Isso. O Evangelho diz o seguinte: a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Ou seja, ele não está falando que a energia dessa conexão está ligada com qual é a prece que você está fazendo. Quais são as palavras que você está dizendo.
quantas vezes você está fazendo a prece. Se eu fizer uma oração do Pai Nosso 5 vezes, será que é melhor que uma vez? O que vocês acham? Depende da intenção. Você pode fazer uma vez só. Perfeito. Precisa ser o Pai Nosso? Não. Não precisa ser o Pai Nosso. Precisa ser do coração. Precisa ser do coração, exatamente. Então, é assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. E é assim que os espíritos se comunicam entre si, que transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa prece pode exercer ação direta e efetiva, mas sempre tudo isso vai estar subordinado à vontade de Deus. A gente vai fazer uma prece, vai fazer um pedido, a gente vai normalmente pedir alguma coisa que a gente precisa, né? E eu vou chegar nessa parte. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim é preferível que a prece do íntimo lhe é preferível a prece do íntimo à prece lida. Melhor você fazer uma prece espontânea do que você falar palavras pré-definidas, mesmo que sejam palavras bonitas, se não estiverem saindo do coração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E os espíritos sugerem no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, diz o seguinte: as 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. A gente normalmente lembra de pedir. Esse é o que vem primeiro na mente. Às vezes a gente lembra de agradecer e dificilmente a gente lembra de louvar. Por isso que eu trouxe aqui o que é louvar, né? Para a gente tentar colocar um pouco mais de definição sobre o que é louvar. No Espiritismo, em obras como a de Ernesto Bozano, inclusive esse livro do Ernesto Bozano é um livro que foi publicado em italiano em primeiro, mas tem em português, está na internet, em PDF, chama Pensamento e Vontade. É muito legal e fala sobre o poder criador do pensamento humano, fala sobre ideoplastia, como o pensamento humano, não necessariamente o cérebro, mas a mente, pode criar coisas e influenciar em outras pessoas. É um livro muito legal. Então, no Espiritismo, em geral, e inclusive nas obras, nesse livro de Ernesto Bozano, louvar pode ser entendido como uma forma de elevação vibratória, um ato que conecta o ser humano ao plano superior por meio da gratidão, da reverência e da harmonia interior. Seguindo no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? A resposta é sim, ele faz mais forte contra as tentações do mal e lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade, né? Ele diz: aquele que ora com fervor e confiança. Ou seja, sempre... Sou eu que estou ligando para alguém? Não, pode falar. Ok. Então dizem os espíritos: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Que a Mônica também falou. Não são as palavras que são mais importantes, e sim a intenção. No livro Missionários da Luz, tem uma frase lá de André Luiz que diz: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Mesmo Jesus disse também o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Ele estava dizendo dos fariseus, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, serem vistos orando. Eles queriam que as outras pessoas admirassem eles, estavam preocupados com
uma recompensa. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Bom, e aí Kardec continua, né? É útil pedir para Deus perdoar as nossas faltas? Agora o ar vai vir. Uou, muito bom. Estava 77 graus. Pelo amor de Deus. Tá bom. Quentinho gostoso. Então é útil pedir para Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta diz: Deus sabe discernir o bem do mal. Pedir não é, só pedir não vai ser o bastante. Não é isso que Deus está esperando. Ele diz o seguinte: as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. E Kardec continua: é útil também orar por outras pessoas? E a resposta, como já se poderia esperar, é a seguinte: se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que vão lhe sugerir bons pensamentos e dar força de que necessita em seu corpo e sua alma. Tem uma frase muito atribuída a Chico Xavier que diz: a prece de uma mãe arromba as portas do céu, ou arrebenta as portas do céu. Por quê? No geral, a mãe quer muito aquilo que ela está pedindo, geralmente, se é para o filho principalmente, um filho doente, um filho que está passando por um problema. Essa oração e essa prece é muito sincera. Então, dizia Chico Xavier que a prece das mães arrombam as portas do céu. Mas falando de trocar as nossas provas ou aliviar as nossas provas. Perguntou Kardec, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta é a seguinte: Deus leva sempre em conta a resignação. As provas estão sempre na mão de Deus, mas a prece traz junto de vós os bons espíritos, e dando-vos força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ou seja, a prece não deve ser o único recurso que a gente deve procurar. A prece ela é muito importante, mas ela vai se tornar muito mais importante e sincera quando você está fazendo o que você pode para resolver a situação em que você se encontra. Porque se você está numa forma passiva, isso também me lembra aquela outra palestra que falava do passe. Lembra que a efetividade do passe era maior quando as pessoas traziam para si a responsabilidade de aplicar o passe, em comparação com aquelas pessoas que aplicavam o passe pedindo a Deus ou aos espíritos ou aos anjos que ajudassem as outras pessoas. Então a responsabilidade é nossa, o tema é o mesmo, só que o meio é outro aqui. Muitas vezes, dizem os espíritos no livro dos espíritos, muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. E eu encontrei também uma frase bem famosa e é muito atribuída a Thomas Jefferson, que foi um dos founding fathers aqui dos Estados Unidos, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que ele dizia: eu sou um grande crente na sorte. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Que é também isso daí. A sua prece sincera e do fundo do seu coração, com certeza vai ser ouvida. Mas ela vai ter mais efeito se você estiver trabalhando para o seu melhoramento. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele
o pedir com confiança é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. E segue, né? Ou seja, bom, tá bem claro, né? Trabalhemos também e não só oremos. Bom, e Kardec continua perguntando: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E a resposta, eu estou trazendo um pouco com as minhas palavras, não estou trazendo tudo para resumir um pouco, tá? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho de interesse que inspira aquele por quem ela pede. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, aquela pessoa para quem você orou, né? Atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Ou seja, é aquele negócio que, se conforme você trabalha, você ora, ou outras pessoas oram por você, você traz aquele círculo virtuoso, que é o oposto do círculo vicioso, né? Que uma coisa vai ajudando a outra e aí aquilo traz para você um melhoramento. E por fim, a pergunta, quem vai lembrar? 459. Só o Babler. O Babler fala dessa direto, gente. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, quanto mais a gente ora, mais espíritos bons se aproximam de nós. E uma coisa que eles dizem é que quanto mais espíritos bons, menor é o efeito ou eficácia da ação dos espíritos inferiores. Eles não conseguem atingir você, mesmo que eles queiram muito fazer mal para você. Da mesma forma, se você está cercado de espíritos inferiores, aquilo se torna como uma névoa que impede os raios do sol chegarem na Terra. Não é que não chega, mas a efetividade é reduzida. Então, isso é uma coisa que depende do nosso pensamento, do nosso interior, de como a gente está trabalhando pelo nosso melhoramento e qual é a sinceridade da nossa oração, né? Na Revista Espírita de maio de 1867, Kardec falou o seguinte: se agora se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, né? Ele vai ser simpático. Se você está pensando coisa ruim, vai vir os simpáticos. E que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. Se os maus pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Se dominarem os maus pensamentos, enfraquecerão a irradiação fluídica dos espíritos bons, ou mesmo por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios de sol. Em resumo, a prece, ainda pouco provada cientificamente, ela tem muito efeito na nossa vida, e recomendo esse livro do Ernest Bozan, que é bem interessante, tem exemplos de coisas que acontecem através do pensamento, e que a gente possa, na nossa vida, sempre estar circulados de espíritos bons
que a gente possa trazer esse círculo virtuoso para o nosso lado. E agora podem fazer comentários. Alguém tem algum exemplo, algum comentário para fazer? Perguntar sobre orar e vigiar. Orar e vigiar. Você encontrou alguma referência aí de... Orar e vigiar é uma coisa muito importante. Eu não falei nessa palestra, mas orai, a gente falou, né? Então que a gente fale, ou ore, faça nossas orações, comunique com Deus e com nossos espíritos protetores de forma sincera e com intenção. Vigiai é que a gente siga aquilo que a gente falou, né? Que a gente seja o nosso vigia, que a gente possa ser o nosso juiz de nós mesmos, que a gente tenha maturidade de saber quando a gente está fazendo alguma coisa errada, quando a gente está sob ação de alguma influência ruim, ou quando a gente está saindo daquele caminho que a gente determinou previamente. Esse é o orar e vigiar. Mas é isso aí? Mais algum? Oração pelos outros seres da natureza, as plantas, os animais, também ajuda? Eu não trouxe nada, eu não sei se tem. Talvez tenha isso na literatura espírita, eu não tenho, eu não encontrei isso daí. Mas eu acredito que sim. Assim como o passe nas experiências daquela palestra que eu fiz da última vez teve efeito sobre plantas em algumas experiências, quão rápido crescia uma planta sob efeito do passe, eu acredito que as orações também têm esse mesmo efeito. Lembrando que oração é vibração, né? Exatamente. A vibração tem efeito em qualquer ser. Exatamente. Aproveitando o gancho, eu já vi alguns pontos de vista dizendo que a oração, ao ser verbalizada, ajuda a intensidade da vibração também. Não sei se... Eu acredito que para muitas pessoas, de novo, essa é a minha opinião, eu não acredito que seja necessário, mas como no passe, isso pode ser talvez uma coisa que ajude a pessoa a entrar em conexão. É uma forma, é um ritual que talvez ajude a pessoa a entrar em conexão naquele modo de se comunicar com Deus, com os espíritos, com seus entes queridos. Eu acredito que pode ter efeito sim. De novo, eu não sei porque eu não trouxe isso na minha pesquisa, mas eu acredito que isso é verdade. Tem algumas sociedades místicas que elas têm cantores e cantoras. E antes de começar propriamente o culto, que pode chamar assim culto, a experiência que eles fazem, a cantora e o cantor pronunciam sons vocálicos, tipo e todo mundo mais ou menos se alinha no mesmo que é uma entonação, né? Uma vibração. A voz também é vibração, né? Sim, com certeza. Estamos todos nós mergulhados nesse mesmo aquário. Né? Não só a vibração, mas a vibração que você põe na sua palavra. Tem aquele filme que passa do japonês lá que você fala para o moleque. Masaru Emoto. Que você fala. Tava aqui também, eu vi uma entrevista dele, é interessante pra caramba. E de novo, né, o canto, a vibração vocal é vibração de novo. Claro, às vezes alguma coisa vai te fazer um efeito contrário, porque aquilo não faz bem pra você, mas pra outro faz bem. Tipo um xingo, alguma coisa pesada. Umas músicas soam bem para alguns ouvidos e não soam bem para outros. Mas como a Mônica falou da intenção, o fervor que você tiver em silêncio ou falando é o que vai valer. Se você tiver mais fervor em silêncio, é o que vai valer mais. Se você tiver falando, é o que vai valer mais. Exatamente, é isso aí. Mais alguém? Ok? Obrigado, pessoal. Vamos passar para o nosso passe mediúnico com muita intensidade após a nossa oração final. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Orar ou vai rezar? É isso que Eu vou orar. Claro que a gente achou que... Uma coisa. Quando se ora, sempre reza. Mas quando se reza, nem sempre se ora. Depende da intenção. Né? Nesse momento, vamos agradecer novamente
pela presença, pelas intuições. Agradecer pelas oportunidades que temos, por tudo aquilo que recebemos, pela presença dos espíritos bons que nos ajudam com intuições, com sentimentos, com as vibrações. Agradecemos pelo auxílio, agradecemos por sermos pessoas capazes de realizar esse trabalho. Esperamos sempre estar disponíveis para realizar esse trabalho e sermos capazes de realizar esse trabalho, agradecendo a tudo aquilo que recebemos nessa vida e que dessa vida o que vai ficar são os aprendizados, as lições que recebemos, que possamos aprender cada dia mais e dessa forma seguir com a nossa caminhada rumo à perfeição. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja.